Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e tenho como grande proposta fazer com que você seja mais valorizado como professor de yoga, que você ganhe mais mensalmente como professor, chegando a, por exemplo, 20 mil reais mensais inconstantes. E, além disso, que você possa viver exclusivamente dessa profissão tão linda, tão especial que você escolheu. O tema da live de hoje, estou perdido. Por onde começo? Essa é talvez uma das frases que mais eu escuto de muitos professores de yoga. E talvez seja até algo que já saiu aí da sua boca, que já passou pela sua mente. E vamos conversar a respeito disso, tá bom? Normalmente, quando me fazem essa pergunta, ou afirmam, né, estou perdido, ou a pessoa fala, estou perdido, mas não sei por onde começar. Eu queria uma ajuda, eu queria a ajuda de alguém que chegou lá, ou alguém que está conquistando o resultado. Normalmente, eu falo para a pessoa parar e me falar a realidade dela. Porque esse estar perdido, ele é muito amplo. Eu estou perdido, mas estou perdido em quê? Estou perdido em fidelizar o aluno, estou perdido em me divulgar, estou perdido porque eu realmente não sei o que fazer profissionalmente falando, estou perdido porque eu já estou há anos e não ganho bem, estou perdido porque eu não vejo futuro na profissão. Por quê? Então, qual é a sua realidade? E quando a gente fala de realidade, não tem como a gente não ir para números. Então, mas por que números, Dani? Porque a gente pega assim, se a sua realidade hoje é ter poucos alunos, não importa a sua experiência, mas você tem poucos alunos e você quer ter muitos alunos, vamos nos basear exatamente nesse número. Então, a gente vai se basear exatamente no processo de quantos alunos você tem, quantos alunos você quer ter, em que patamar você quer chegar. Então, a gente vai sempre se basear nisso. Depois, a gente faz uma outra colocação, né? Um outro pensamento. Então, a gente pensa assim, eu quero ter um ganho maior, eu quero ter um resultado maior, e eu não estou chegando nesse resultado. Eu quero ganhar 20 mil reais por mês, mas atualmente o que eu ganho é 2 mil. Cara, eu adoraria ganhar 20 mil, mas eu estou ganhando 2. Como que eu faço isso? Então, vamos entrar nessa lógica durante essa live. Tá? Então, por isso que eu estou aqui enfatizando o fator de vocês terem que olhar para os números. Porque, normalmente, os números eles estão associados com os seus objetivos. Eu falei aqui, número de alunos, número de pessoas que você impacta com yoga, valor que você ganha, a constância no valor que você ganha. Isso é importante você saber. Quantos alunos você tem, quantos alunos você perde? Quantas pessoas você consegue, de todas que travam contato com você por mês, quantas você consegue fazer com que virem seus alunos? São números relevantes. Eu já fiz live sobre isso e provavelmente devo fazer de novo. Live falando só sobre números, como a gente olha para os números com mais carinho. Mas, realmente, quando a pessoa me fala que está perdida, eu preciso entender a realidade dela. Né? Vamos pegar a Fabi. Se a Fabi me falasse assim, olha, eu estou perdida. Tipo, não sei como eu vou chegar em tal resultado. Eu vou entender a realidade da Fabi. Se a Fabi, por exemplo, ela tem um ganho de 14, 15 mil reais e ela almeja ganhar 20, é uma forma. Se a Fabi ela ganha 2 mil reais por mês e ela almeja ganhar 20, é outro passo, são outras ações, é uma outra observação. Então, isso tem que ficar muito claro. Por isso que sempre quando alguém me fala, me conta um pouco da sua realidade, deixa eu entender como é que está seu mundo hoje, para ver o que eu posso fazer, de que forma eu posso ajudar. Tá? E aí, a gente precisa entender a diferença entre os professores. Porque a gente tem 3 tipos de professores. Tem um professor antigo e experiente, por exemplo, o Anderson Gouveia, que entrou agora, meu querido amigo. Então, o Anderson Gouveia é um professor antigo e experiente.
que tem mais tempo, se eu não me engano, mais tempo do que eu de ensinamentos. O Andy tem, acredito eu, que uns 22 anos. Eu tenho 20 anos como professor, ele deve ter uns 22, 23. Então, o Andy é um professor experiente e é um professor antigo. Depois a gente tem um outro professor, que é o professor novato. É um professor que, sei lá, começou há pouco tempo na profissão. É um professor que não carrega tanta experiência. É um professor que ainda está ali patinando, está escorregando. E tem um terceiro patamar de professor, que é o professor que não é professor ainda, que é o professor que está na formação. Essa frase, estou perdido, por onde começo, eu escuto dos 3 tipos de professores. Do professor experiente e antigo, do professor novato e inexperiente, e daquele professor que não é professor ainda. Tá? Ouçam o que o Dani diz. Eu fico feliz quando você entra na live, Andy, porque você é um dos meus cases de pessoas que chegaram a 20 mil reais mensais, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, tá? E aí, vamos pegar primeiro o próprio caso do Andy. É um professor antigo e experiente. Um professor que, numa das lives que eu fiz com ele, nessas lives de entrevistas, é um professor que falou, cara, foram 18 anos praticamente no zero. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho positivo, um pouquinho negativo. No final das contas, quando passou a régua, está no zero. São 18 anos assim. Então, quando um professor como o Andy me fala, cara, tá tudo errado, não tô conseguindo chegar. A maioria não chega até o nível do Andy, que é chegar até 20 anos, 22, 23 anos de profissão e se manter na profissão mesmo quando está dando errado. A maioria não faz isso. A maioria vai tentar 2, 3 anos, 4, 5 anos no máximo e em seguida desiste. Essa é a realidade dos professores, que eles nem chegam a ficar professores antigos e extremamente experientes. Mas esses professores, eles têm um case. Então, assim, vamos entender. Normalmente, os professores antigos, eles estão congelados em pensamentos. E são pensamentos que, na visão do professor antigo, são pensamentos extremamente claros, corretos. Só que esse é um ponto que a gente tem que quebrar. Porque se você é um professor antigo, então, normalmente, quando eu trabalho com professores mais antigos, mais experientes, é o que eu faço. Se você é um professor mais antigo, o que você está fazendo de errado? Porque você está fazendo alguma coisa de errado. Se você não chegou no resultado que você queria, algo está errado. O grande ponto é que é muito difícil para esses professores mais antigos e mais experientes quererem mudar de opinião, mudar de rota. Então, ajustar um pouquinho a rota, mudar alguns graus ali na rota que traçou inicialmente. Para o professor antigo, isso é muito difícil. Então, normalmente, quando eu tenho que dar consultoria para professores antigos, esses professores antigos, eu preciso conseguir quebrar esse pensamento que está lá congelado. Ainda bem que muitos anos depois, o Andy foi um cara que eu consegui fazer isso. Que eu consegui mostrar para ele, cara, o que você está fazendo até agora não deu certo. Então, não adianta você, depois de 15, 20 anos, você tentando fazer uma coisa, porque você vai, eu estou certo, você está errado, eu estou certo. Depois de muito tempo, cara, é uma perda de energia, é uma perda de tempo. Então, para professores antigos, o que normalmente eu sugiro nesse processo, por onde eu começo, vamos mudar os seus pensamentos, que talvez estejam muito congelados. Então, essa é a primeira grande dica que eu dou para quem é um professor mais experiente. Alguns consideram um professor experiente depois de 5 anos. Eu, na minha visão, não sei exatamente quanto tempo o professor é experiente. Obviamente, um cara como o Andy é um professor experiente. Um cara como eu, sou um professor experiente. 20 anos de carreira, 20 anos dando aula. Eu não tenho nem ideia, até um dia eu acho que eu conversei isso com o Andy, eu não tenho nem ideia quantos anos, quantos alunos, quantas horas de aula nós já demos. Eu não tenho ideia. Eu teria que fazer um cálculo aí. Pegar mais ou menos uma média aí que eu dou de 8 aulas por dia, de segunda a segunda. 8 aulas daria 56 por semana. Aí tem que ver quantas semanas tem em 20 anos.
mas dá para ter uma ideia de quantas horas de experiência eu já tive dando aula, ensinando yoga. Então, eu sou um professor muito experiente, mas eu conheço muitos professores com tempo dobro, talvez, do meu, ou o mesmo tempo que eu, ou um pouquinho mais do que eu, um pouquinho menos do que eu, que são professores que não chegaram a resultados. E quando eu estou falando de chegar a resultado, é sim ser mais valorizado pelos seus alunos, consequentemente não perder uma penca de alunos, toda hora ficar perdendo alunos. É um professor que ganha bem, porque é uma profissão, não é ONG, não é uma organização sem fins lucrativos. Tá? Você decidiu ser professor e você está enxergando essa como a sua profissão, e não uma das suas profissões. Se você está enxergando ela como a sua profissão, você tem que ganhar bem. Tá? Então, o primeiro passo para quem é antigo é conseguir quebrar esses pensamentos congelados. E é um passo difícil, é um passo que nem sempre é rápido, nem sempre é gostoso, porque você já tem as suas crenças, você já tem ali, sejam crenças limitantes, como muita gente está chamando hoje, ou sejam, cara, seus pensamentos, eu não quero mudar, Dani, não quero mudar, eu quero seguir, eu tenho certeza que é. E muitas vezes a gente bate o pé porque a gente não quer dar o braço a torcer. E para um professor antigo, é muito difícil dar o braço a torcer. Nos meus 5 primeiros anos de carreira, eu não queria dar meu braço a torcer de jeito nenhum. Só que a realidade qual era? Era eu com uma escola que era um grande elefante branco, com uma despesa gigante. Eu tinha conseguido razoavelmente crescer a escola, pelo menos para que ela não ficasse no negativo, para que ela ficasse no zero, mas eu não ganhava. E essa realidade era uma realidade com uma perda de uma quantidade enorme de professores da minha equipe saindo o tempo inteiro, que eu tive que entender que essa perda de professores era por minha responsabilidade. Agora lá com a mamãe. Essa aqui é minha filha, ó. Pronto, vai lá com a mamãe. E então, essa perda de resultado, esse resultado não sendo atingido, e perdendo muitos profissionais que trabalhavam comigo, entendendo que o responsável era eu, esse foi o meu processo. E eu tinha pensamentos que, cara, estavam congelados. Enquanto eu realmente não entendi, cara, se não está dando certo, é porque eu estou fazendo algo de errado. E o responsável sou eu tenho que mudar. Quando isso aconteceu, como professor antigo, eu comecei a andar. Depois eu vou entrar em outros fatores, que são fatores que estão numa mesma linha de raciocínio. Então, primeiro patamar, professores antigos. Vamos para o segundo patamar, professores novatos. Eu não respondi, né? Professores antigos ou mais experientes, eu considero depois de 5 anos. O cara teve 5 anos de experiência, tá? Então, já tem mais experiência. Obviamente, tem as suas exceções. Pode ter um professor de 5 anos que o cara quase não deu aula. Ele tinha outra profissão e tal. Então, em 5 anos, o cara deu uma aula por semana, ele não tem tanta experiência assim. E, às vezes, um cara de 3 anos, o cara dando aula todo dia, várias aulas por dia, então ele tem muito mais experiência do que o cara de 5. Então, tem as suas discrepâncias. Mas, em geral, um professor depois de 5 anos é um cara experiente. Isso não quer dizer que ele é um cara que tem resultado, mas é um cara experiente. Aí, o segundo patamar são os professores novatos, esses professores que começaram a dar aula e tem aí, até 5 anos de experiência, ou tem poucas aulas de carga horária. E aí, esses professores, eles têm uma outra crença que atrapalha o processo evolutivo deles, que é exatamente o tempo de prática. Normalmente, a grande argumentação, a grande desculpa desses professores é: Dani, eu não sou experiente. E aí esse professor novato, ele se compara com os mais experientes. E isso é um erro, porque ele não tem que se comparar com os mais experientes, a não ser que seja uma comparação a fim de realmente impulsionar para cima, fazer aquele professor crescer. Porque se esse professor, que se é o seu caso, que você tem de 0 a 5 anos de profissão, você é um professor que depende muito de elementos prévios, que foram aqueles elementos que você construiu na sua formação, ou nesses 1, 2, 3, 4, 5 anos de profissão. Quais são esses elementos?
conhecimento técnico sobre yoga que você ensina, não importa o tipo de yoga, mas você tem que conhecer a fundo o yoga que você ensina. E você tem que conhecer o seu aluno. Dani, eu não faço isso. Eu me aprimorei, eu estudei lá e parei de estudar. Erro. Dani, eu não conheço a fundo o meu aluno. Erro. Dani, eu conheço a fundo o meu aluno. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você, que normalmente eu faço com os meus mentorados ou pessoas que fazem consultoria comigo. Eu percebo que aquele professor ele não conhece a fundo o seu aluno. Então, essa outra crença, esse outro pensamento desse professor novato tem que ser quebrado. Então, assim, esse cara, ele tem total condição de chegar no mesmo resultado que eu, que o Andy, professores que têm aí 15, 20 anos, 30 anos de experiência e resultado. Isso é muito importante, experiência e resultado. Porque não adianta eu ter experiência, não adianta eu ter um conhecimento gigantesco, mas se eu não tenho resultado, tem algo que está errado. Esse pensamento ele tem que estar claro para quem é antigo. Para quem é novato, eu tenho que entender que eu não vou me prender porque eu sou novato. Eu tenho que entender que eu tenho plenas condições de chegar a resultados extremamente expressivos. Vou repetir isso algumas vezes. Você ser mais valorizado. Então, essa é uma questão que todo professor quer. Ele quer ser mais valorizado pelos alunos. Ele quer ser mais bem visto pelos alunos. Por todos os alunos, não por um aluno. Não é você ter um exemplo. Olha, o meu aluno falou bem da minha aula. É você, todos os seus alunos, gostarem de fazer aula com você. Sentirem falta da sua aula. Te divulgarem para uma penca de gente ao redor dele. Então, isso é ser valorizado. É o cara saber que você está fazendo uma diferença enorme na vida dele. Isso é ser valorizado. Depois, ganhar melhor, ganhar bem mesmo. Tá? Eu ia até deixar mais para o final, para relembrar um pouco, mas a média dos professores, em geral, uma pesquisa de 300 professores, 70% dá 210. De 300 professores, 210 ganham até 3 mil, 4 mil reais. 70%. Se você é o seu caso, tem algo que está errado. Se você está ganhando isso, tem algo que está errado. Ah, Dani, mas eu ganho isso porque eu estou lá no Belém do Pará. Para, não é o lugar. Já fiz uma live esses dias sobre onde eu moro. Isso não pode ser a sua desculpa para você não ganhar bem. Você pode até falar, eu não quero ganhar bem, eu não preciso ganhar bem, eu não ligo para dinheiro. Beleza, tá tudo certo. Agora, se você escolheu essa profissão e você quer ganhar bem, não dê desculpas. Eu volto a falar, se você tem alguma coisa, um resultado que não está sendo atingido, puxa a bola para você. Eu era jogador de futebol, então eu vou falar, joga a bola no peito. Você vai matar essa bola, é sua bola. Você vai assumir isso. Tem algo que eu estou falando que está errado. Ponto. Isso é indiferente entre o antigo e entre o novato. Indifere. Ambos têm que entender. Se não chegou no resultado, tem algo que eu estou fazendo que está errado. Para o antigo, talvez sejam essas crenças limitantes, talvez sejam ali pensamentos que já estão enraizados naquele professor antigo. Por isso que eu falei que é o trabalho mais árduo que eu faço com os professores antigos, é conseguir eliminar essas raízes que não vão te deixar crescer, que talvez estão te prendendo ali. Talvez sejam ervas daninhas que estão te prendendo e que não deixam você crescer mais. Se são os professores antigos, os professores novatos, é realmente o professor entender, cara, eu vou matar a bola no peito. Eu não sou tão inexperiente assim. Eu tenho experiência. Se eu faço uma comparação com os professores experientes, eu vou falar que eu sou inexperiente. Mas se eu faço uma comparação com o meu aluno, eu sou muito experiente. Eu já tenho uma vivência como praticante, já tenho um conteúdo, eu estudei, eu me aprimorei. Então, esse cara, eu tenho que quebrar esse pensamento. E o novato, o informação, que é o terceiro patamar de professor que eu citei, e eu estou falando tudo isso para depois entrar na questão. Então, esse terceiro patamar, ele tem uma outra crença limitante ali, porque ele não se sente preparado. Normalmente, o cara que não tem experiência, e se você está me ouvindo agora ao vivo ou vai me ouvir depois gravado, talvez para você seja o seu caso.
Você fala assim, cara, eu estou em formação. Eu não me sinto preparado. Eu tive vários casos recentemente, nos 2 últimos meses, de pessoas que vieram me procurar, ou entraram no meu curso Personalize, ou não, nem entraram no curso, mas vieram me procurar e eu conversei escancaradamente com essas pessoas. E eles se sentem não preparados. Eles se colocam dessa forma. Não estou preparado, e talvez seja o seu caso. Eu não estou preparado. Ou porque eles veem que a formação não foi boa, ou porque eles não se sentem seguros, ou porque tem uma baixa autoestima. Então, são detalhes que fazem com que esse cara em formação ele não atue no sentido de chegar aos resultados que deseja. Tá? Então, esses 3 pensamentos, que são pensamentos que seguram os professores ou futuro professor a evoluir, são pensamentos que têm que ser quebrados. Beleza, entendendo isso, o que a gente vai falar agora? Que a profissão que você escolheu, então eu estou falando agora, não estou falando para praticantes, eu estou falando para professores ou futuros professores. O yoga, ele é uma filosofia de vida. O yoga é uma profissão, se você decidiu ensinar isso, passar adiante, é uma profissão poderosa. É uma profissão que você tem uma atuação em cada ser humano que você trava contato de uma forma muito expressiva. Então, você realmente transforma a vida da pessoa. Essa transformação ela pode ser mínima e ela pode ser gigantesca. E vai depender de quem? De você. Não vai depender do seu aluno. Não depende do seu aluno querer, o meu aluno não gostou, o meu aluno tinha um pé atrás com yoga. Então, não depende do seu aluno. Essa transformação expressiva na vida das pessoas depende de você. Você tem que chegar com o conteúdo que você tem, com o conhecimento que você tem, do yoga que você ensina, e você tem que fazer isso chegar na outra pessoa. Só que é muito diferente você pegar o conhecimento que você tem, digamos que seja isso aqui, e eu vou pegar esse conhecimento e eu vou colocar para o Fabiano, eu vou pegar para ele e vou falar assim, olha, Fabiano, cara, eu tenho certeza que o yoga que eu ensino é incrível e vai fazer uma diferença na sua vida. Pega isso aqui e engole isso. Não vai descer dessa forma, Fabiano. Há as exceções de pessoas, que talvez seja o caso do Fabiano, que ele engole aquele alimento todo do yoga, ele engole, e cara, que lindo, maravilhoso, e o cara começa a se transformar. Mas em geral não é assim. Em geral, eu vou ter que pegar esse conhecimento todo, eu vou pegar um pedacinho, aí eu vou dar para ele, aí ele vai começar a pegar gosto pela coisa, aí depois eu vou dar outro pedacinho. Como é que eu faço isso? Conhecendo o Fabiano. Se eu não conhecer o meu aluno, se eu realmente não entender o meu aluno, eu não vou conseguir proporcionar isso para ele. Eu não vou conseguir fazer com que ele goste do yoga. Eu não vou conseguir fazer com que ele goste do meu trabalho. Eu não vou gerar essa conexão. Tá? Então, eu preciso entender. Então, você, professor de yoga, você precisa entender que o yoga é poderoso, que você tem algo muito expressivo nas mãos. Mas esse algo expressivo, ele só vai ser expressivo e transformador se você conseguir acessar o seu aluno. Não adianta falar que a responsabilidade é do aluno, a responsabilidade é sua. Você tem que conhecer o seu aluno, você tem que entender o melhor caminho. Porque tem horas que vai ter um muro na frente, e não adianta você ficar batendo de frente com o muro. Você vai ter que aprender um jeito de escalar esse muro, você vai ter que aprender um jeito de cavar um buraquinho para passar por baixo dele, ou passar pelo lado. Você vai ter que aprender aos pouquinhos, aí fazendo ali, raspando o muro para conseguir abrir uma brechinha e você passar. Não dá para você bater de frente, porque se você bate de frente, muito provavelmente você vai continuar perdendo alunos, que é o caso de quem talvez seja mais experiente, ou daqueles que são novatos ainda, mas já tem alunos. Tá? Não entraria aqui o caso dos futuros professores, porque esses ainda estão, é muito mais um pensamento sobre si mesmo, é muito mais o autoestudo e o autoconhecimento do que qualquer coisa. É muito mais a pessoa se sentir confiante porque estudou o suficiente, ou porque aquilo que estudou já é sustentável para que você proporcione algo, cara, muito transformador na vida do aluno. Fala, tá, legal te ver aqui.
E então, essa oportunidade, ela está nas nossas mãos. A gente tem que usar. Se a gente não usa isso, nós estamos perdendo a chance de fazer com que o yoga ou as técnicas que você ensina do seu yoga cheguem ao coração, cheguem à mente, cheguem às mãos dos seus alunos ou futuros alunos e que eles queiram ficar com você. Tá? Mas, Dani, qual que é o melhor momento para eu mudar de pensamento? Agora, já. Era para ontem. E isso pega os 3 patamares de professores. Porque, de novo, se você é um professor antigo e não está chegando no resultado que você quer, então você é um professor antigo e está na média de ganhar 2, 3 mil reais, que é uma perrenga todo mês, que você está sofrendo todo mês, que você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Se você está nesse patamar, então é para ontem que você tem que mudar, não é para hoje. É para ontem. Você já tem que estar pensando que sim, é possível chegar a resultados muito mais expressivos. Que sim, você tem que mudar os seus pensamentos agora, porque se você continuar agindo e pensando da mesma forma que você estava pensando, você vai chegar nos mesmos resultados, se não, quiçá, resultados piores. Se você é um professor novato, é para hoje que você tem que mudar esse pensamento. Pensamento de se comparar com outros. Não, é para hoje. Você já tem experiência. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 anos, você já tem experiência. E soma-se a isso a sua experiência como praticante. Se você é um praticante realmente, se você é disciplinado com a sua prática, se você vivencia, se você aprendeu aquilo que você ensina. Tá? Então é para ontem. Pensando que hoje é o dia, mas se eu pudesse, eu teria feito ontem. Anteontem. Então não deixa para amanhã. O seu pensamento tem que ser mudado hoje. Tá? Se você é um professor em formação, também muda o seu pensamento agora. Você decidiu. Talvez você tenha dado o principal passo, que foi tomar a decisão de se aprofundar, de estudar, de se formar. Então, o passo mais difícil, ele foi feito. Então, é para hoje que você tem que entender. Cara, eu sou bom. Eu ainda não tenho a experiência de X, Y e Z, mas eu tenho conteúdo. Eu sei como levar esse conteúdo para as pessoas. Se eu não sei, eu mudo o pensamento hoje e aí começa a ação para os 3 patamares de professores. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, de novo, ter conhecimento sobre o que eu ensino. Isso tem que estar sempre em alta. Não entre em estagnação. Não entre numa zona de conforto. Nós estamos sempre aprendendo. O yoga é uma filosofia que é incrível. O tempo inteiro a gente está aprendendo. Depois de 22 anos como praticante de yoga, cara, cada dia eu vejo que eu estou aprendendo alguma coisa. Cada dia eu vejo que tem novas experiências, novas vivências, novas percepções, e o seu aluno é igual. Então, você como professor, você está em contínuo aprendizado, em contínua evolução. Beleza? Mas, a partir do momento que eu estou focado em continuar aprendendo, eu preciso entender o meu aluno. Essa é a grande dica que eu sempre dou em quase todas as minhas lives. Você precisa conhecer o seu aluno. E não é conhecer o seu aluno se escondendo atrás de algo que você não tem. Então, muitos professores falam, eu conheço o meu aluno, eu converso com ele todos os dias, eu sei da vida dele, eu sei da namorada, do namorado. Não é isso. Conhecer o aluno a fundo, conhecer as necessidades reais dos seus alunos, não só como praticante de yoga, mas como ser humano, quais as necessidades reais daquela pessoa. Isso faz a diferença. Quando você tem essas informações nas mãos, você começa a poder agir, e não importa se você é inexperiente e novato, se você é experiente e antigo, ou se você está no processo de formação. Essa grande informação, isso é, você conhecer a fundo o seu aluno, precisa ser verdadeiro. Não pode ser algo, eu conheço, que é o que a maioria me fala. E aí, quando eu vou olhar o resultado, de novo, se o resultado está horrível, tem algo que está errado, galera. Tem algo que está errado. Se o seu resultado está muito longe daquilo que você decidiu ter, que você almejou conquistar, tem algo que está errado. É isso que você tem que entender.
De verdade. Então, assim, vamos quebrar esse pensamento que está congelado. Você, muito provavelmente, não conhece a fundo o seu aluno. Por muitos anos eu fiquei assim. Eu achava que eu conhecia, eu falava para os outros que eu conhecia, mas não conhecia. E quando eu comecei realmente a conhecê-los, fez a diferença nos meus resultados. E eu posso falar em todos os resultados. Financeiro, ganhei mais. Passei de 20K mensais. Valorizado pelos meus alunos. Ter lista de espera de pessoas querendo praticar comigo. As pessoas querendo praticar comigo. As pessoas me valorizando. As pessoas falando que realmente eu estou fazendo a diferença na vida delas. Não uma pessoa, mas um número muito expressivo de pessoas. Eu entendendo que eu estou impactando a vida de muita gente. Isso só aconteceu quando eu consegui quebrar esse meu pensamento de que eu realmente conhecia o meu aluno, porque eu não conhecia. E viver exclusivamente do yoga. Se você é sozinho, por exemplo, se você não tem uma família, no meu caso eu tenho uma família, eu cuido da minha família, eu tenho 2 filhas para criar. Pago escola, pago aluguel, tenho carro. Então, é isso. Eu tenho que pago saúde, divido, né, com a minha esposa. Mas, assim, nós não temos ajuda de ninguém. Nós temos que fazer. Se você está nesse mesmo patamar, cara, é hoje, não é amanhã que você tem que decidir mudar. É hoje. Se você não está chegando no resultado que você quer, é hoje que você tem que mudar seus pensamentos, é hoje que você tem que mudar suas ações, é hoje que você tem que ajustar a rota. Senão você vai estar indo para o caminho errado. Senão, daqui a pouco, você vai chegar numa rua sem saída e não tem mais como voltar. Acabou a gasolina. Acabou a sua energia. Ou não. Você vai continuar indo numa estrada que não vai te levar para lugar nenhum. Mas você vai continuar indo. Desanimado, triste. Mas, cara, tão apaixonado pelo yoga que você vai estar lá para o resto da vida. Mas triste. Eu tenho agora uma aluna que começou como minha aluna do Personalize, que tem 30 e tantos anos de yoga. Cara, ela tá lá firme e forte, só que ela tá nessa estrada que talvez não tenha fim e que talvez vai deixar sempre ela uma pessoa infeliz. Sempre. Então, por onde realmente começar? Primeiro, quebrar essas crenças limitantes. Eu citei a maior delas de cada patamar dos professores nessa live. Tá? Depois, o que eu faço? Conhecer muito bem os meus alunos. E fazer com que o meu trabalho com cada um deles seja diferenciado. Essa é a segunda etapa. E talvez a etapa mais importante. Porque essa é que fez o diferencial na minha carreira como professor. E aí, eu cito, não sei se ele está aí online ainda, né? Foi o primeiro a entrar na live, que foi o Andy. O Andy era isso. É um case de um professor que estava 18 anos indo nessa via que não ia sair em lugar nenhum, que estava o tempo todo, ele subia um pouquinho, escorregava, escadaria abaixo. Aí passava da linha da linha térrea, chegava lá no segundo, terceiro subsolo. Aí ia, o Andy está aí, que bom. Aí o Andy ia, fazia mais algumas coisinhas, subia mais um pouquinho e deslizava mais um pouco. Então, isso a pessoa está numa estrada que vai ficar naquilo. Se for uma pessoa persistente, como é o caso do Andy, ele ficou lá 18 anos. Mas teve algum momento que deu um estalo na cabeça dele. Falou, cara, não dá mais, eu não consigo mais. Esse é o momento que deveria acontecer para você hoje, e não 18 anos depois. Então, realmente, a ideia é que existem esses cases que, cara, o cara estava indo numa via, ele se ligou, mudou o pensamento, ajustou a rota e começou a ir para outra via. E aí a via era a via do caminho que ele queria. Ele acertou o caminho. Tá? Esse é um case de um cara que demorou 18 anos. Eu tenho outro case de uma pessoa que estava com 3, 4 anos de profissão e começou a ajustar. E aí, foi rápido. O cara, a partir do momento que quebrou aquele pensamento estagnado, ele começou a ajustar, ajustou a rota, estava indo para um lugar que não ia dar em nada, que talvez ia dar aí nesses 18, 20 anos de carreira, ele ajustou a rota, em 4 anos, chegou no resultado que queria. Aí tem uma outra,
que ainda não chegou no resultado que quer, mas é uma outra que está há 6 anos na profissão. E nesses 6 anos, ela com 1 ano, ela já ajustou a rota. Então, era um caso de uma professora quase, agora ela é mais experiente, mas é uma professora quase novata, que foi ajustando a rota. Ela foi ajustando a rota a partir do momento que ela começou a profissão. Porque ela não queria ser como os outros professores que ela via. Então, ela já começou a ajustar a rota ali. E tem um último case de um professor que hoje, assim, acho que ele continua dando aula e tal. A princípio, ele tinha, eu não tive mais contato com ele, mas era um case de um professor que ele estava no processo de formação, ele já tinha muito claro os objetivos. Então, era um cara que era esse. Ele era um cara em formação. Só que ele já tinha muito claro os objetivos dele. Para ele já era muito claro onde ele queria chegar. E aí, esse cara, o que ele fez? Ele começou antes, que para mim é o suprassumo da realidade. Deveria ser assim. Os caras, se você está em formação e está me ouvindo agora, você deveria ajustar lá atrás. A hora que você chegar no campo de batalha, a hora que você chegar para dar aula, você já está ensinando com a maior qualidade possível. Isso é, você já ajustou a sua rota. A sua rota está perfeita. É como se você tivesse colocado o Waze antes de sair. Então você colocou o Waze, você colocou ali já o mapa certinho, e aquele Waze vai te levar exatamente da melhor forma possível no caminho, no lugar que você queria. Esse cara, ele em 6 meses, ele saiu do nada, de um cara que nunca tinha pegado um avião. Em 6 meses, ele já tinha ido viajar para o exterior de avião. Em 6 meses, ele estava ganhando 6, 7 mil reais. Em 6 meses. Ele chegou a um resultado de 7 mil reais. Eu sei que depois disso, ele mudou as perspectivas. Ele queria mudar, e ele acabou mudando para o interior da Bahia, foi morar lá, ele não estava interessado em arrecadação. Então, aí ele mudou, não sei como está a realidade dele hoje, mas ele está vivendo, com certeza, dentro do que ele esperava. Então, galera, o que eu posso falar para vocês é exatamente isso. Você tem que mudar hoje. Se você não está chegando no resultado que você quer, é hoje que você tem que mudar. É hoje. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não deixa para depois. É hoje que você vai começar a gerar hábitos. É hoje que você vai começar a mudar os seus pensamentos e vai começar a ajustar a sua rota para chegar no resultado que você quer. Não importa qual. Eu vou repetir. Os 3 mais citados, e por isso que o meu trabalho ele se baseia nisso. 1. Fazer com que os professores sejam mais valorizados pelos seus alunos. 2. Aumentar muito a arrecadação. Então, chegar a 20 mil, ótimo. Se você está ganhando 20 mil, que você possa chegar a 30, possa chegar a 40. Depois, um outro resultado. Você viver exclusivamente do yoga. Você não precisa de outra profissão. Você pode viver exclusivamente do yoga. Se você quiser viver de outra profissão, beleza, está tudo certo. Mas você pode viver exclusivamente do yoga. Tá?